Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vem com a gente até as 11h30 da manhã, o Morning Show que tá no ar pela rede Jovem Pan, a sua revista radiofônica matinal aqui nas ondas do rádio. Eu, Paulinha Carvalho. Oi, bom dia. Você, Armando. Buenos dias. Ellen Brown. Buenas. Cláudio Tognoli. Um dia quadriplex pra tu. Olha aí, agora... Hoje promete ser. Tô muito acarajé, né? Vamos lá, o programa tá começando, eu convido você a vir com a gente, você que tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade, escola, enfim, começando o seu dia já nessa última semana de fevereiro, já engatamos numa terceira nesse ano, né, que agora sim se escancara para a gente, pelos próprios movimentos aí que a gente encontra pelas grandes avenidas das grandes cidades do Brasil, dá pra sacar que o ano começou, meus amigos, e a coisa tá fervilhando, hein? A gente fala de vários assuntos no programa de hoje. Jovem Pan Morning Show. Aliás, entre esses assuntos, vamos a Berlim dar uma geral no cinema que está sendo festejado por lá. Tem também uma notícia sobre El Chapo, o trafica mexicano, que daria um longa-metragem e tanto. Vamos dar uma passada também pela Suprema Corte Americana para saber o que os juízes costumam ouvir em termos de som, de música por lá. E falar sobre o fim do talk show brasileiro que por muito tempo foi considerado o melhor programa do gênero no país. Vem com a gente, está começando o Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan. Ô Zé, peraí. Fala. O jogo vai acabar, Zé? Pelo menos é o que se fala nos bastidores lá da Globo. O Ricardo Washington na semana passada... numa Fechou reunião, o ciclo? Fechou o ciclo. O Ricardo Washington é o diretor do núcleo do Jô Soares. O Jô responde, né? A produção dele responde ao Ricardo Washington. E numa reunião ele disse, ó, esta será a última temporada do programa do Jô. O contrato do Jô termina no final deste ano. Né? Deve ser renovado, óbvio, é uma grande estrela. A Globo não vai ser boba de perder o Jô e deixar o Jô aí livre para ir pra Record, pra SBT, mas pra vai Band. segurar ele, tipo... Para outros Geladeira. projetos. Você tem Projeto outro. geladeira, Hoje, Paga pra ele ficar quietinho, olha, não vai fechar com ninguém. Você fica... fala assim, Que tem a projeto? geladeira, mas você pode botar ele na Roteirista, TV a cabo. mas ele quer? Não, você pode botar ele na TV a cabo. pra fazer também ele entrevista. Pode fazer entrevista na Globo News. Ele pode fazer. É verdade. Sai da TV Mas aberta. a Paulinha falou um negócio que é verdade. Precisa ver se ele quer, né? Porque talvez ele também queira... Queira se aposentar. Também diminuir. Tá? Ah, O Jô costuma Vicia. dizer, nos poucos lugares que eu encontrei com ele, conversei, o Jô costuma dizer o seguinte, ó, a vantagem de ser artista é que você não precisa se aposentar, né? É isso. Ele falou, ó, o artista ele sempre se renova, você vence os limites, né? O seu limite é a sua inteligência, é a sua capacidade de fazer as coisas, né? Ele dá como exemplo a Bibi Ferreira, por exemplo, que com 90 anos vai pro palco. Sim. Né? E se ergue todas as noites e faz um grande espetáculo. Então, tudo indica que essa será a última temporada do Jô. Aquela ideia, vamos substituir o Jô talvez pelo Marcelo Adnet, por um outro projeto. O próprio Pedro Bial é um candidato sempre. Ele Pedro tem lá, Bial? porque ele tem um namoral, né? Então, assim, este Não. pode ser um dos formatos. Nossa. Não. Na ideia que você tem que pensar assim, é que você sempre E o Adnet? pensa... O Adnet é você bom. sempre E o Adnet? pensa É, no mas show eu acho a melhor como escolha. Eu o também acho. apresentador fazendo entrevistas, mas você pode ter formatos de entrevistas Diferentes, mas aí não diferentes, seria esse cada tipo dia talk um. show, né? Não, aí são programas de entrevista. Bom, só espero que os próximos deixem as pessoas falar, né? que é um problema. Boa ideia. Saibam que entrevistado é o foco da entrevista, não é Aqui, ó, entrevistador. Você sabe né, que eu já gente? perguntei isso? Eu já perguntei Eu fui tanto 3 pro vezes no Jô. Jô Soares. 3. Você falou o quê? Muito 2 difícil frases. falar. Então, eu falei, ó, eu já perguntei isso tanto pro Jô quanto pro Fausto. Acusam muito o Fausto de não deixar também falar. que o Fausto fala pra todo mundo. E os dois falam algo, eles comentam algo que é assim, ele fala assim, ó, a televisão é ritmo. E às vezes você sente que a pessoa não dá a história ali, você
tenta cortar pra dar ritmo. Então pra pronto, essas Zé Armando, coisas. seu tempo Não, acabou. teve uma que ele deixou eu falar, falei meu nome inteiro. Tá vendo? Ô Zé, beleza, daqui a pouco... Bom, Sério, Cláudio Júlio? Mas a notícia é essa. daqui a pouco você fala, mas não, a notícia é essa. E eu acho que o Adnet é o nome mesmo a ser muito considerado, porque o cara é talentoso, vai em várias frentes, né? A música, no humor, na entrevista mesmo. Acho que seria um grande nome aí. Realmente, o nome que mais se afina com o gênero, eu acho, no país no momento. Eu gosto do Adnet, acho que tem... Pode ser que renda, Pode- não vi o é. programa, né? Então, a gente sempre fala assim, o Adnet é um gênio e tal. Chegou na Globo pra ser o novo Ô, Zé, Chico Anísio. ele tá pilotando já essa Eu história. sei, mas o programa ele chegou... piloto lá. Gente, não se esqueça que ele saiu da Ele MTV. fez com o dentista Ele foi mascarado, fazer o era ruim de dentista doer. mascarado e era ruim de Não, doer. mas- Por quê? É verdade. Porque ele não é Dá pra assistir. ator. O melhor dele é o que ele faz. Mas aquele, essa você sátira, há de esse convir programa. comigo que esse sketch, até esse quadro aí, sei lá, esse programa, foi, Um seriado. foi na chegada dele na Globo. Então vamos botar Por esse quê? cara Porque pra se fazer... gerou muita expectativa. Porque ele vai ser... Na Globo falava assim, o Adnet vai ser o novo Chico Anísio. Por quê? Porque ele tem uma característica que lembra o Chico Anísio. Porém, não dá. Quando você compara, você bota um peso tão grande nele, que aí todo mundo falou, pô, esse dentista mascarado, pô, o Adnet era melhor na MTV. Né? E aí, Tá. dá o peso. Vamos lá. Vou falar agora, né, do documentário que leva a melhor no Festival de Berlim, hein, Paulinha? Isso. Foco Amare. Foco Amare. E aí? A italiana. E a Moy Laerte também, né? Um filme que eu nem, Teve também. nem sabia da existência. Você ainda tava no Que Horas Ela tava no Volta, Que ela Horas já Ela tinha Volta. voltado, ido e vindo com outro filme, É uma né? estratégia isso aí, é. Ganha prêmio em Berlim, daí vem pra cá e, tipo, já... Mas muita gente faz É? isso, né? Faz aquela É um caminho? avant-premiere, o tapete vermelho, Ah. a apresentação do filme nos festivais importantes, porque quem sabe ali já ganha alguma coisa. Aí já quando entra pro comercial, já vem chega com bem. um prêmio, É. vem melhor, né? Mesmo só a exibição, só de participar, Sim. já traz aí um certo glamour. Bom, era a Meryl Streep, a presidente do júri desse ano, e ganhou esse documentário Foco Amare, e é um documentário de um italiano, o Gianfranco Rossi, e o interessante é que ele traz um tema bem pesado, né? Que é essa história dos refugiados que chegam ali a essa ilha chamada de Lampedusa. E ele passou a filmar aquilo. Então, gente, é um documentário, é verdade. Diz que é muito, muito pesado, viu, Edgar? Tem cenas fortíssimas de, por exemplo, convés de navio com pessoas que morreram ali fazendo a travessia, que ficaram intoxicadas pelo diesel dos navios. Olha, diz que tem imagens chocantes que durante a exibição no festival teve, sabe, até aquele mal-estar ali no público. Bom, Mas frente ao que a gente já viu no noticiário, dos acidentes, das coisas que acontecem com os refugiados que se aventuram a se lançar ao mar em canoas, muitas vezes, em jangadas, né? Deve ser bem realista, então, é pelo que você bem tá dizendo. realista e triste e com imagens bem fortes. Diz que até o cineasta ficou meio assim, teve que se questionar até que ponto ele estava realmente disposto a filmar ali aquela realidade. Mas fato é que acho que essas imagens chocaram as pessoas e despertaram para um assunto bem atual, né? Quer falar, Tonholi? Pode falar. Não, tô apenas chocado aqui com... Com as imagens que Até os tão- ovos estão chocados com essas imagens. Nós Tá estamos, tudo- olha, você que está acompanhando a Que é gente bem pelo difícil aplicativo, mesmo. pelo portal da Jovem Pan, pode ver um pouco as imagens de Foco al Mare. Tá traduzido como Fogo no Mar. Espero que venha para o Brasil. Agora a gente tem tido a oportunidade, né, de ver alguns filmes que antes não chegavam por aqui. Mas tá dada a dica aí, é um filme bastante forte. A gente teve também um prêmio para melhor direção para uma mulher, que é a francesa Mia Hansen-Løve. Ela já tem outros filmes bastante elogiados. São filmes, claro, que mais cabeçudos aí, pode ser que você não conheça, mas enfim, vale já ouvir. Tem o último que se chama Éden, que foi bem falado, tem também O Pai dos Meus Filhos, enfim, vários filmes, e essa menina ganhou como melhor diretora. Ela é bem novinha e tá fazendo aí uma grande carreira no cine mais alternativo, né? Não são filmes de grande bilheteria ou populares. E também teve um outro prêmio para uma brasileira, uma portuguesa chamada Leonor Teles, que ganhou com o melhor curta-metragem por um filme chamado Balada de um Batraque. E aí tem a história mesmo da nossa Ana Moy Laerte, que ganhou um filme como se fosse numa mostra paralela, assim, né? É chamado TED Awards. É um filme para produções de temática GLBT. Então, a história desse longa dela é bastante curiosa, Edgar. No trailer, eu não vou contar nada aqui pra vocês demais. Se você assistiu o trailer ou ler a sinopse, é mais ou menos isso. A história de um menino
que aos 17 anos descobre que ele foi roubado pela pessoa que ele acredita ser a mãe dele. Então aí faz um exame ali e fala, olha, realmente você foi roubado, ela não é sua mãe, a sua família são essas outras pessoas. E aí a mãe vai presa, a mãe, né, a que roubou ele ali pequeno, vai presa e aí ele vai ter que lidar com essa nova família. Vai contar a história inteira, hein? Não, isso tudo tá no trailer e na sinopse, tá? Parece que eu não estou estragando o filme, gente, porque ele ainda não está aí disponível pra gente assistir. Mas a mãe é mãe? Então, aí quem é a mãe, né? Aliás, o nome do filme é Mãe Só Há Uma. É o nome desse filme novo da Ana Moy Laerte. E aí também tem a história dele, do despertar dele, porque parece que ele é um menino transexual. Então também tem essa história, como que ele vai lidar com isso. Então ele tá à flor da pele descobrindo a sua sexualidade e tal, e vai ter que lidar com esse problema todo da mãe dele não ser a mãe, ser uma ladra, estar presa, e ele ter que lidar com uma nova família. Então a temática agradou também por lá, e aí foi premiado com esse prêmio bastante específico. Lembrando que o Que Horas Ela Volta, da outra vez, ganhou a mostra Panorama, né? Que é a escolha do público, é um dos prêmios mais importantes de Berlim e tal. Dessa vez ganhou um outro filme que se chama Junction 48, é um filme germano-israelita, e que traz uma história bem louca e até pop, digamos assim, que são 2 artistas de hip hop palestinos que fazem rimas contra a opressão de Israel. E aí até o filme de melhor documentário também foi para uma produção israelita. Então Israel aí com 2 produções premiadas em Berlim, né? Que é bastante curioso. Então tá aí, claro, gente, são filmes mais cabeçudos, não vai ser aquele blockbuster, pode ser que a gente até não consiga assistir muitos deles, mas vale saber, ficar de olho. Porque depois, gente, tudo isso vira pop, sabe? É tudo pop, olha, se esse iraniano é pop, o Papa é pop, os juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos também são pop, sabia? São pops? Sabia dessa? Eles citam vários roqueiros. Tonali pode dar mais detalhes sobre isso, né, Tonali? Quer dizer que os caras lá citam vários ícones da música americana? Primeiro, essa música que você tá tocando aí ao fundo é o máximo do Tommy to Tone. Lembra dessa aqui, ó? Então é o seguinte... Vamos escutar um pouquinho. Pouco. Chama de rock da pesada. Ele fala um número de telefone aí, quando saiu essa música no começo dos anos 80, todo mundo que tinha esse número teve que trocar. Porque ele fala o número do telefone que a mina deu pra ele, a agendinha, e aí teve um enxame de gente tendo que cancelar. Olha lá, Vamos ao... Olha lá. Olha aqui, ó, tem um estudo feito pela Universidade do Tennessee de que o finado chefe da Suprema Corte Americana, o juiz mais conservador que já teve nos Estados Unidos, o Scalia, que morreu aos 79 anos, há pouco tempo, aí, há 10 dias, ele citou nas suas decisões nada menos que 233 vezes o Bob Dylan. Então, você imagina, o cara mais conservador citava o cara que ensinou os Beatles a fumar maconha. Então o Anton Scalia falava assim, olha... Eu adoro citar a frase: eu não preciso ser meteorologista para saber de que lado sopra o vento. Se você não tem nada, você não tem nada a perder, que são frases famosas do Bob Dylan. Ele influenciou tanto os juízes da Suprema Corte que a juíza mais jovem da Suprema Corte, a Elena Kagan, que tem 55 anos, começou a citar essa música que você tocou, do Tommy to Tone, numa briga de caminhoneiros que foi pra Suprema Corte. Ela falou, então coloca assim, da próxima vez diz que 1-800-867-5309. Então os caras, os juízes mais conservadores da Suprema Corte Americana são todos pop e citam roqueiros nada conservadores. Ao contrário do que acontece por aqui, quando algumas pessoas... eu tô falando muito educadamente, exemplo do Zé de Abreu, que é um cara progressista e que, no entanto, veio aqui na sexta-feira e xingou pessoas de aborteiros, de maconheiros, que são opções individuais. Então o mundo é cheio de contradições. Os conservadores citam roqueiros e os esquerdistas chamam pessoas de aborteiros e maconheiros. Então o mundo... é essa questão da contradição ambulante, dessa caleidoscopia lindíssima. Estaria nessa afirmação, Tonholi, assumindo a bandeira do esquerdista fanfarrão, festivo? Claro, se você é fanfarrão e festivo e chega na maior rádio do Brasil
e fala que fulano é aborteiro, fulano é maconheiro, acho que todas as esquerdas sempre defenderam uma agenda do indivíduo responsável pelas suas escolhas pessoais. Por isso que o Raul Seixas e o Paulo Coelho gostavam tanto de citar o Aleister Crowley, faça o que quiser, isso é da lei. O indivíduo é a frase do Protágoras, né? O filósofo pré-socrático. Só o homem é a medida de todas as coisas. Cada um faz suas opções. Isso é uma agenda da esquerda. Então, se acusar alguém disso ou daquilo, vai totalmente contra essa agenda. Eu prefiro o juiz conservador que cita o Bob Dylan, O Tommy Tutone. e o Tommy Tutone. Aqui no Brasil, recentemente, o ministro Fachin, no STF, citou Ney Matogrosso, só que deu um rebuliço. As pessoas criticaram o Fachin por causa disso, disseram que, poxa vida, tem alunos, estudantes de direito que estão lá ouvindo a cerimônia, tentando buscar referências, e você cita Ney Matogrosso. Isso seria acabar com a intelectualidade da corte e tudo mais. Imagina. Mas houve essa tentativa recente aí. O Fachin acabou citando Ney Matogrosso numa decisão do STF. Dos maiores intérpretes brasileiros, essa é a verdade. Olha, o presidente dos Estados Unidos aparece em vídeo dançando. Ele tem essa pegada pop, a gente falou. Gente, ele é muito pop, muito né? pop. Ele e o Papa Francisco ele é uma dançou coisa... com uma velhinha, Ellen. Gente, é lindo. Quem tá nos ouvindo, tá no aplicativo, tá vendo o vídeo. É muito bonito o vídeo. É uma senhora de 106 anos de idade. E ela disse que o grande sonho dela era um dia conhecer a Casa Branca. E, na verdade, mais do que isso, era sobreviver para ver um negro na presidência dos Estados Unidos. É uma senhora negra, né? E aí, o Obama e a Michelle receberam essa senhora na Casa Branca e os dois dançam com ela, né? Essa senhora com 106 anos. A Michelle Obama disse, eu quero ser assim como a senhora quando eu crescer. Aliás, a Michelle Obama, maravilhosa, né? Quero ser assim como a senhora quando eu crescer. E aí esse vídeo acabou, claro, sendo divulgado ali pelas mídias sociais da Casa Branca, mas viralizou na internet porque ele é muito fofo. É o Obama e a Michelle dançando com essa senhora que disse que, enfim... finalmente sobreviveu 106 anos para poder ver um negro na presidência dos Estados Unidos. E mostra, diferentemente, eu acho que do que... Porque aqui no Brasil muitos tentam, mas parece que sempre acabam caindo numa linha meio torta dessa coisa de pop, né? O Obama realmente, ele é um pop carismático. Ele cola. Ele cola. é Não sei genuíno, se é verdadeiro. É difícil hoje em Acho que dia é você genuíno. dizer isso. É difícil você dizer isso com tantos marqueteiros aí por trás das campanhas, mas realmente cola. Quando ele Tantos faz, marqueteiros cola. sendo procurados Na então República ele é um bom- Dominicana. então ele é um bom ator e as atrizes Vamos não são falar tão disso, boas hein? assim. Eu achei Mas natural, foi pelo menos. maravilhoso. O vídeo é lindo, né? A gente vai até compartilhar aqui o link pra você ver também. Dá pra ver nosso aplicativo, mas a história é muito bacana, né? Essa Cara, senhora se eu chega chegar lá, aos ser 80 Com a acolhida. vitalidade dessa senhora de Dançando 106, com o tá Obama e bom. com a Michelle. Olha a vitalidade dela. Ela levanta os braços, ela sacode a cabeça. Ela Alegria tá dela. muito alegre, assim. Que demais, que legal. Olha só, você pode interagir com a gente. 56-1009 é o nosso Viber. Você interage mandando uma mensagem de voz e no final do programa tem o sorteio de uma camiseta, tá, pessoal? A gente mandou confeccionar canequinhas, porque nossa caneca é um sucesso. É um sucesso. E, Eu elas- sujei todas de batom, ficou sem. Elas se esgotaram, mas a gente tá providenciando já a canequinha do Morning Show pra incluir no kit. Agora só a camiseta, tá? Fala, Paulinha, qual que é a de hoje? Bom, é inspirada nessa história aí, né, dessa senhora. Então, 106 anos, ela esperou pra ver um presidente americano negro. O que é que você, amigo, espera ver antes de dar aquele tchau? Antes de morrer, né? O que você quer ver? Você quer estar vivo pra ver, meu filho? Eu quero estar viva pra ver acontecer o quê? Fala, Zé Armando, o que você? Vocês já O homem sabem? chegar em Marte. O homem chegar em Marte. Marte? Eu achei que o Zé Armando ia dizer o homem chegar na lua. Ele não acredita muito, entendeu? Eu acredito, eu acredito. Eu Tudo nasci foi ano feito no passado. estúdio em Não, Los não no Angeles, cinema. Eu Hollywood. quero ver o cara Eu queria chegar lá viver mesmo. pra ver o Lula chegar na cadeia. Ah, isso aí eu vivo. Pode Dá ser que tempo, você não isso dá consiga, tempo. aquelas bem loucas. Do Dá jeito tempo, que dá tá. tempo, sei Olha, lá. não sei, Dá tempo, mas dá tempo. o caminho, Acredito, pelo menos que dê o tempo. caminho de muitos está sendo, não sei se é o caso do ex-presidente, mas o caminho de muitos está sendo pavimentado em direção às grades mesmo. A gente já fala no programa de hoje com o Thiago Muniz, aliás, que está fazendo a cobertura de mais uma fase da Operação Lava Jato, a chamada Acarajé. Daqui a pouco no programa. Participa aí, manda sua mensagem de voz 56-1009. Agora 10h19, horário de Brasília.
10h23, horário de Brasília. Vamos acionar agora o nosso departamento jornalístico aqui da Jovem Pan, primeiramente com o repórter Tiago Muniz e o José Maria Trindade também, que está em Brasília para debater e falar sobre o mesmo tema aqui no programa. O Tiago está acompanhando a nova fase da Operação Lava Jato aqui em São Paulo. Eu queria dar bom dia para o Tiago e já perguntar logo de cara se você é chegado num acarajé, Tiago Muniz. Bom dia. Muito, meu caro Edgar. É bom, né? E quente, de preferência. Com pimenta. Se alguém for pedir um dia um acarajé quente ou frio na Bahia, tem que se dar em conta que, se falar em quente ou frio, é pimenta e não a temperatura do quitute em questão. E vem quente, hein? Pois não? E vem quente, hein? E vem quente. É quente também a temperatura, apesar da brisa aqui na zona oeste de São Paulo, na sede da construtora Odebrecht, localizada aqui na região do Butantã. Continua a movimentação da Polícia Federal na 23ª fase da Operação Lava Jato. Por que, o nosso ouvinte se pergunta, meu caro Edgar começou falando de acarajé. Essa é denominada Operação Acarajé. A Polícia Federal sempre muito criativa nos nomes em que coloca as suas operações, mas desta vez não teve muita dificuldade em batizar, porque, de acordo com a PF, acarajé era o termo no qual pessoas envolvidas nesta fase da operação tratavam o dinheiro, o money, a bufunfa. Neste caso, ele era tratado por acarajé. Me vê uns acarajés aí, ou seja, acarajé é dinheiro. Os agentes aqui na Odebrecht estão fazendo buscas e apreensões de computadores e documentos localizados aqui no suntuoso prédio da construtora. Além disso, os investigadores pretendem quebrar códigos criptografados de equipamentos que estão protegidos por senhas corporativas e precisam de assistências de funcionários da empresa. Parte desses computadores, inclusive, já haviam sido apreendidos, estão sendo trazidos aqui de volta na 14ª fase da Operação Lava Jato. Essa operação foi uma das mais impactantes de toda a novela da Lava Jato, foi o episódio 14, a Operação Erga Omnes, que, entre outras pessoas, levou à prisão o presidente da Odebrecht, Marcelo Baio Odebrecht, e também o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Os empregados que chegaram aqui cedo, ainda tem um pessoal, muito menos gente aqui do lado de fora, mas quem chegou de manhã simplesmente não conseguiu entrar, e aí foi dispensado o pessoal que veio para trabalhar aqui na Odebrecht nesta manhã. As buscas e os mandados judiciais estão sendo cumpridos em 3 estados, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. São 38 buscas e apreensões, 2 prisões preventivas, 6 prisões temporárias e 5 conduções coercitivas, que é quando você pega uma pessoa e obriga ela a prestar depoimento. As investigações apuram a atuação de 3 grupos. Um que pagava vantagens ilícitas, o segundo que operava propinas dentro da Petrobras e o terceiro que recebia o dinheiro. A Polícia Federal afirma que confirmou o recebimento de 7 milhões de reais por parte desse último braço da quadrilha. Os presos vão ser encaminhados, como de praxe, à superintendência da PF em Curitiba. Inclusive, neste momento, os responsáveis por esta fase da Operação Lava Jato dão entrevista coletiva, como é de praxe. Geralmente, explode a fase de manhãzinha e aí, às 10 da manhã, há entrevista coletiva e eles detalham algo que pode ser pego nessa entrevista coletiva no começo, é a ligação destas empresas, deste esquema, com a empresa Polis, de João Santana, que inclusive, a informação ainda é oficial, mas que deve ser confirmada nessa coletiva, é que ele é uma das pessoas que teve um mandado de prisão contra si, só que ele está fora do país, na República Dominicana, e ao retornar, deve ser preso. João Santana, que além de ser um publicitário bastante conhecido no meio político, é quase que uma espécie de, durante muito tempo, uma eminência parda em todas as ações do governo federal, de comunicação, como elas devem ser feitas. Então, essa operação apura, sim, a possibilidade de repasse à empresa Polis do publicitário por meio destes envios ilegais de dinheiro. É isso que está sendo detalhado nesta manhã. Então, ainda bastante polícia por aqui, bastante movimentação, mas por enquanto, pelo menos aqui, é muito restrita ao lado de dentro, principalmente. Muita gente entrando, muita gente saindo
aqui do prédio da Zona Oeste da capital paulista. Legal, obrigado, Thiago Muniz falando com a gente. Thiago Muniz vai sobreviver até o 106 aniversário para fazer a 106ª fase da Operação Lava Jato. Nossa, né? e vai, que ele vai ver, provavelmente. É fase atrás de fase, hein? Agora, você vê que a corrupção corrói independentemente do lugar, mas os regionalismos ganham evidência, né? Porque você falou aí, acarajé para se referir a bufunfa, já tivemos o pichuleco também aqui em São Paulo, agora acarajé, o negócio, vamos ver onde que vai dar isso aí, hein, chegar o bração churrasco, essa aí é... Olha, cuidado. Chegando no sul, né? Se é claro, deflagrar a Operação Churrasco. Deixa eu aproveitar que você citou o João Santana, que tá fora aí, né? E tem uma expectativa aí dele ser conduzido também à prisão quando chegar ao país. Vamos para Brasília com o José Maria Trindade, que conta um pouco pra gente como é que a Polícia Federal chegou ao João Santana. Bom dia, Trindade. É isso, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, nessas fases aí da Polícia Federal, todos têm a tal da condução coercitiva, né? E interessante nisso aí é que, assim como o japonês da Polícia Federal ficou famoso, aqui um oficial de justiça que encaminha, que faz essa condução, tem muita gente querendo fazer uma coercitiva com essa oficial de justiça daqui do Distrito Federal, porque ela é muito bonita, viu? Olha só, Edgar, a história dessa nova fase é um operador do esquema com um nome meio complicado, cheio de consoante, né? É o Ziv Skornik. Ele foi à Petrobras 530 vezes e frequentou os gabinetes dos diretores e dos gerentes, né? E aí a Polícia Federal centrou nele as investigações e fez como fazem os americanos, né? Acompanhou o caminho do dinheiro. E todo o dinheiro transferido por ele, vindo da Noveta Odebrecht, né? Iam para o exterior ou para o Partido dos Trabalhadores. Aí foi que o João Santana e Mônica Moura, a mulher dele, caíram. E também a filha de João Santana recebeu dinheiro através de contas secretas na Suíça. A novidade agora é que a operação da Polícia Federal, essa nova operação, foi buscar dados nos Estados Unidos, porque estava difícil pegar dados na Suíça, porque eu digo ainda porque a legislação em pouco vai mudar, né, porque é uma convenção internacional, e aí foram buscar dados nos Estados Unidos. A polícia identificou aí que houve depósitos de mais de 3 milhões de dólares, isso comprovado, desse Ziv Skornik para João Santana, tudo usando empresas do exterior, né, as offshores, e isso tudo foi investigado e mapeado a partir daí. Ou seja, chegaram a João Santana seguindo o famoso caminho do dinheiro, viu, Edgar? Caminho da grana. Fala, Tonholi. Olha, eu acabei de colocar no hashtag aqui do nosso programa, do JP Morning Show, a cópia de um post que eu coloquei no meu blog em novembro e fiz uma inconfidência. Um amigo foi conversar com o Zé Maria Marim, perto da Copa, e o Zé Maria Marim falou pra ele, olha, o dia que você investigar o João Santana, você pega todo esquema. Ele é o cara. Eu reproduzi, tá lá, fala reproduzida. Foi publicado 7 de novembro, eu repeti, tá no hashtag. Agora eu quero lembrar uma coisa mais pontual. Como ele tá na República Dominicana, se ele quiser ficar por lá, há sim um convênio de repatriação com a República Dominicana. E eu quero lembrar um caso muito famoso aí dos anos 2000, que era uma advogada chamada Georgina dos Santos, que com um cara chamado Jorge Escócia da Veiga, eles desviaram 122 milhões de dólares do INSS, fugiram para a República Dominicana e fizeram o acordo lá e se entregaram lá. Então, o que deve estar acontecendo agora? Tem um esquema chamado linha vermelha da Interpol, ele deve estar na linha vermelha agora, né? O alerta vermelho da Interpol, João Santana. Se ele não se entregar, tem esse acordo que foi aplicado à Georgina, que levou 122 milhões de dólares aí nos anos 2000. Então acho que tá tudo certinho. Caiu a casa do cara mesmo, não tem como. Olha, lembrando que o João Santana está lá, ele é próximo do poder lá também, trabalhando exatamente na reeleição do presidente Medina, né? Então a situação pode ser até diferente, porque ele está próximo ao presidente da República lá, né? Justamente, o Trindade, e o que o Marim falou pro meu amigo foi o seguinte: o Lula indica uns caras por João Santana fazer a propaganda lá fora de governos, como ele sendo o único publicitário bolivarista da América Latina. Isso tá no post
E, obviamente, o que a Polícia Federal quer saber se essas indicações, quanto dessas indicações feitas pelo Lula representaram ou não devolução de dinheiro ou para o Lula ou para o PT, em troca de você indica o cara e paga metade, que é geralmente o que se faz. Então é isso, né, Trindade? Que a polícia... É uma boa possibilidade. O Tonho, ele é experiente nessa história aí do seguir o caminho do dinheiro, que isso é tradicional e é o A do ABC de uma investigação desse porte, né? Agora, o que a Polícia Federal está dizendo é que, apesar de a impressão de que João Santana estava livre da investigação, não. A polícia está dizendo que seguiu João Santana, seguiu todos, para saber quantas viagens ao exterior, ele ia muito ao Panamá principalmente, e também sobre a movimentação das offshores, que tudo indica, né, não há uma comprovação, mas tudo indica que são offshores controlados pelo João Santana. Agora, o cara do momento é o Ziva Skornik. Ele é que fazia a operação, ele que pegava dinheiro na empresa, pagava na Petrobras, pagava no PT e pagava o João Santana. E há também um apartamento de 3 milhões de reais que foi comprado por João Santana e nessa investigação hoje foi apreendido pela Polícia Federal, um apartamento de 3 milhões. Porque a Polícia Federal desconfiou, João Santana não tinha dinheiro para comprar esse apartamento e pagou $1 milhão no exterior para o vendedor desse apartamento. Essa operação apreendeu também barcos, carros de luxo e obras de arte. É uma operação grande que visa exatamente essa história de transferência de recursos para o exterior. Legal. Trindade, obrigado pelas suas informações, viu? Ótima segunda-feira para você, ótima semana. Bom dia a todos. Bom dia. Agora, 10h34, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora pro Rio de Janeiro agora conversar com o nosso camaradinha Rodrigo Viga. Olha, o efeito da crise lá no Rio, hein? Equivalente a meio Maracanã. Olha, eu não sei, o Viga vai confirmar pra gente aí o número exato, mas eu acho que tá ali. O Maracanã hoje, com essa nova divisão de espaço aí, deve estar o quê? 70 mil, né? Então, você imagina, por volta de 35 mil pessoas que estão deixando, alunos que estão deixando as escolas privadas, segundo o levantamento que foi feito. Bom dia, Viga! Fala, bonitão, beleza? Tranquilidade ou não? Como é que tá esse começo de semana aí? Companheiro, depois de um final de semana com Rolling Stones, né, amigo? O bicho pegou aqui. Você foi no show? Você foi no show? Não fui contemplado, mas fui contemplado por informações. Pode ser ou não? Rapidinho? Vamos lá, já que a gente tá falando do Maracanã, né? Pois é, rapaz, foi no Maraca o show, com certeza foi boa a sua sacada. Você é um cara sagaz, você é um cara pimpolho, um cara bem legal. Mas não vou completar a música, não, porque senão vai ficar... Eu sou um pimpolho, acabei de saber esse novo adjetivo para a minha pessoa. Pimpolho é um cara bem legal. Vixe. Pena que não gosta de mulher. Eita, tá vendo? Viga, meu Deus. Você é um fanfarrão, hein, Viga? Deixa eu te dizer, rapaz. Dizem que o Mick Jagger tem a boca grande, né? Tem ou não tem? Não, dizem não. É visível isso, notório. Exatamente. Só isso também, né? Agora, as meninas, a fofoca é a seguinte. A boca é grande, mas o microfone é pequeno, rapaz. Mas tá na biografia do Keith Richards. O Keith Richards falou isso Exatamente. e eles brigaram, inclusive, por um tempo, ficaram sem se falar e só o Mick Jagger aceitou uma nova turnê depois que o Keith Richards se retratou. Falou, não, é enorme, gente. Mas funcionou bem. Só depois de botar a prótese, beleza. Mas deixa eu te dizer, não importa, o cara tem uma creche espalhada pelo mundo, né? Enfim, né? Ele passou roda aqui no Rio de Janeiro, rapaz. Viram ele com várias mulheres numa festa com 3 de uma vez só. Enfim, aí sempre tem aquela... Tem mulher melão, tem mulher melancia e tem mulher matraca, né? Mulher matraca, aquela que, enfim, ficou só 15 minutos. Realmente, o Keith Richards estava com a razão, o microfone do cara é pequeno e tal. Começou aquele nhenhenhen, aquele zum danado. Agora, uma resumiu bastante o que aconteceu. Não importa o tamanho do microfone do rapaz, importa... a satisfaction que ele proporciona, viu, cara de gato? É isso mesmo. Não importa a conta o tamanho da conta bancária, né? Caso é mais e se puder específico deixar uma isso daí. herança, tá melhor ainda, né? Se puder deixar. Você falou de satisfaction, mas vou colocar aqui, enquanto você fala aí, continua falando dele, um outro som dele, tá bom, ô Viga? Você que é um entendedor, manda ver. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr o Jumping Jack Flash, o que você acha?
Essa fez, Show de bola. essa fez sucesso. Essa né? você já tocou também, tenho certeza. Eu toquei. E no Rio foi a música escolhida, foi lá com a Rolling Stone, né? Que eles gravaram do Dylan e que foi a pedida pelo público aí. E tocaram também Angie, né? Que parece que não tava no repertório. E incluíram no repertório. Não sei se foi atendendo a um pedido da Luciana Gimenez, mas ela tinha dito, Olha, viu, rapaz, amiga? Porque... A moça tá casada, rapaz. Tá, Não, mas- tá com outro poderoso. Não, mas nada... eles Mas são ela se dá amigues, bem, né, né? gente? Isso é Tem um estabilidade. filho. Ela disse que gosta de Angie e que não tava no repertório, mas apareceu. Não sei se... Tô supondo aqui, eu tá? acho que ela Pode ter sido pediu sob mesmo, influência Lu, dela. arrasou, Lu. Estava cansada, exausta, e aí Só você inveja, pediu, ele amor. tocou. Pois é. Mas vamos, já que a gente tá falando de momento conjugal, né? De até a crise conjugal, enfim. Vamos falar da crise do Rio de Janeiro, pode Vamos ser, lá, Edgar? vambora, vamos nela. Afinal de contas, Essa o tá show feia. foi no Maracanã. A rapaziada tá raspando a parede pra fazer farofa, tá capinando sentada e tá remando deitado, amigo. Tá difícil, tá complicado. É duro, é difícil. Enfim, corta daqui, corta dali, pá, pim, pam. Isso afeta, claro, toda a sociedade carioca e fluminense. E cálculos feitos aqui pela Secretaria Estadual de Educação, mas tem a ver também com a saúde financeira, né, meu caro Edgar? Esses cálculos dão conta que 33 mil alunos saíram da rede particular de ensino aqui do Rio e estão migrando para a rede estadual / municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, no momento de crise, o estado do Rio de Janeiro e o município estão tendo que absorver muitas famílias que perderam aí seus empregos, o chefe de família perdeu lá a sua carteira assinada e agora está vendo essa migração de 33 mil pessoas da rede privada para a rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Por que eu falei meio Maracanã? Você é um matemático, né? Um exímio homem das contas, meu querido. Hoje, fala aí, como é que tá a lotação hoje com essa nova... Hoje, com boa vontade, 70 mil, como você bem disse, de lugares disponíveis. Locais ou assentos totais, não, 80 mil quebrados. Mas tem aquela história da segurança e coisa e tal, gratuidade. Então, fazendo a matemática de padaria, com todo respeito aos padeiros, você pega aí 70 mil, divide por 2, dá 35 mil, a conta do Estado aqui dá 33 mil, ou seja, praticamente meio Maracanã está migrando da rede privada para estadual. Eu gostei que essa alegoria que você usou, porque isso aí, né, fala com as pessoas, né? As pessoas entendem melhor, já que a gente é o país do futebol e conhece muito bem o Maracanã, né, Viga? Exatamente. Então, e dá dimensão, né? Da proporção, né? Da proporção do que realmente da dificuldade que as pessoas estão passando. Enfim, agora a bucha do estado do Rio de Janeiro, porque também não está pagando ninguém e agora vai ter que priorizar o pagamento, inclusive, dos fornecedores de serviços, de alimentos das escolas do Rio de Janeiro, porque senão tem mais 33 mil peixinhos no aquário que não vão ter o devido atendimento, meu caro Edgar. Obrigado, Viga, pelas informações. Boa semana pra você, hein? Você também. Você tem 4 peixinhos no aquário com a boquinha aberta o tempo inteiro, né? Então? Tem, rapaz. Só eu sei, viu? Eu tenho um pequeno Bin Laden, que ele come por 8. Ih, você é juvenil, então. Você vai chegar lá. Ele come por 8, ele come por 8. A não ser os de fora, né? Pois é. Não, deixa isso pra lá. Isso é papo pra outra prosa. Falou, Viga. Abraço pra você. Rodrigo Viga falando com a gente do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente conversa com o nosso consultor aqui no programa, o endocrinologista Dr. Filipe Pedrinola, falando sobre uma pesquisa meio maluca, eu achei, viu, Dr. Filipe? Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos lá. Agora 10h45, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Você pode interagir com a gente, não esquece, 56.009.009. Hoje a enquete que a gente traz pra você concorrer a uma camiseta do programa é... Você gostaria de estar vivo para ver o que acontecer? Hein? O quê? Algo impossível? Aqui no nosso Twitter já teve tanta resposta. Só tão Inclusive, criativo. as pessoas pedindo um abraço entre Ellen Brown e Cláudio Tonholi. Não vai ter briga hoje? Não, eu tô na paz hoje. Eu acordei e tomei banho frio porque queimou meu aquecedor de água e eu já tô muito de paz. Hoje já foi bastante. Dá o dedinho. Pronto, é isso aqui bonito. Aqui não há briga, há argumentação discordância e filosófica só. Tá bom, tá explicado. Olha, essa pergunta do Viber, ela é muito em função da notícia que o Tonholi... Do Obama, da Ellen, Da senhora negra americana que
sonhou em ser viva para poder ver um presidente negro e foi na Casa Branca e dançou Aos 106 anos. com o Obama e com a Michelle Obama. Tem imagens para quem tá vendo a gente pelo aplicativo aí. Isso nos inspirou a fazer a pergunta do Viber de Porque é hoje. fofo demais, gente. É Vamos muito ver, bonito. eu quero ouvir, hein? Aqui tem gente esperando o Tietê ficar limpo. Os Ih! políticos serem honestos. Gente utópica, né? Gente, é a paz mundial, Utopia. né? Você tá mais que Político misa esses honesto, pedidos. Não dá. Será? Não, dá, Zé. Mas Calma, com não perca a quatro- esperança, nada, Zé, nem com mano. 4 vidas. Depois que o Viga falou o número de gente que perdeu o sonho perca a de ter uma esperança. escola melhor, e aí vai pro estado e aí não tem Não, mas vaga não dá pra no estado, generalizar, né, gente? Não dá pra generalizar. Acho que daí também é complicado. Acho que aí é o problema também. Não é uma... Não perca a esperança, Zé, mano. Eu já perdi. Tem gente também querendo ver o último episódio de Malhação, essa novela que nunca acaba. difícil Foi a Edna. Eu não sei se a Lava Jato termina antes ou a Malhação. Quando... Nossa, essa é a 20ª que o 24ª? Não, ai, gente, perdi. 23ª Desculpa, fase acho da que Lava é. Jato, que o Thiago Muniz contou pra gente que batizaram de acarajé. Thiago Muniz tá com 27 anos. Aos 106 ele ainda vai cobrir a Lava Jato. Eu falei acarajé, doutor Filipe, depois que comer um acarajé, porque o acarajé é pesado, né? Opa. É óleo, é feijão, é camarão frito, é Azeite de pimenta. dendê, né? Azeite de dendê, nossa senhora. Pesadão, tem que correr quanto, hein, pra queimar toda essa caloria do acarajé, hein? Muito. Umas 2 horas na esteira, né? A 10 por hora. Não, olha só, vamos conversar aqui de um assunto que chegou aqui pra gente, que a gente propôs pra falar com o Dr. Pedrinola, pra saber, porque eles já foram considerados os seres mais saudáveis do planeta, né, por não comerem carne. Mas agora, olha, um estudo um tanto quanto controverso feito na Áustria aponta que os vegetarianos são menos saudáveis e têm uma qualidade de vida pior que a de pessoas que comem Meu carne. Deus! Ainda segundo os cientistas, são mais suscetíveis a doenças físicas e mentais. A gente convidou o Será? Dr. Felipe para falar sobre isso. Primeiro eu quero saber qual foi o frigorífico que encomendou essa pesquisa. Trocou a carne pelo carbo, Você né? acha que é mentira, Edgar? Foi a Friboi que encomendou isso aí? Precisa ver se é isenta, né? De interesses. Não, porque bom, a gente precisa da proteína animal, né? A gente precisa de proteína de alguma forma. É. Mas ela pode ser vegetal. Não dá para viver bem com proteína vegetal, doutor? Dá sim. Primeira pergunta é: que tipo de vegetariano você quer ser? Porque tem o vegetariano Ovolacto. ovolacto, quer dizer, o vegetariano exclusivo é aquele que só vai se alimentar mesmo de alimentos de origem vegetal. O vegano é aquele mais radical ainda. Não usa couro, não come nada, não veste couro, não veste lã, nada quer de dizer, produto que foi testado em animais. nada, cosmético, shampoo, nada disso. Aí tem o ovolacto vegetariano, que é aquele que ingere também as proteínas, os produtos de Queijo, ovo ovos. e queijo e derivados de leite. E existe também só o lacto vegetariano, que exclui os ovos, quer dizer... Então, na verdade, se for uma dieta bem planejada, um vegetariano bem planejado, é possível sim retirar todos os nutrientes, minerais, vitaminas e proteínas da alimentação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a falta da proteína animal reflete em possibilidade de deficiências, principalmente de alguns elementos como a vitamina B12. E a vitamina B12 só existe no reino animal. Quer dizer, a maior fonte de vitamina B12 é a E carne pra que ela vermelha. serve pra gente, a B12? A B12 é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos, por exemplo, entre outras coisas, como a boa manutenção da parte neurológica, né, dos nervos, e talvez aí a pesquisa tenha batido um pouco em cima do aspecto neurológico. Então é fundamental. E a B12 só vem de origem animal. Bom, mas aí então tem que suplementar. Tem quem que é suplementar. vegetariano. É por isso que o vegetariano tem que fazer exame e tem que suplementar. Aí também vem o zinco. O zinco, assim, é uma deficiência e esse importante. suplemento é artificial. Pode ser artificial em forma de comprimido ou alimentos vegetarianos enriquecidos, né? Fortalecidos com, por exemplo, o ômega 3. Também é uma outra fonte que vem dos peixes de água fria, então pode fazer falta. Então o zinco, o ferro, porque a maior quantidade de ferro que o indivíduo ingere é o ferro que é bem absorvido, é de origem animal. Então a maior fonte de ferro é a carne vermelha. E para as mulheres é particularmente importante, porque a mulher tem o fluxo durante o período fértil todo mês. Então ela perde sangue e tem que repor. Então é muito comum o vegetariano chegar no consultório e a gente perceber que ele está gordinho e anêmico, porque não tem B12 suficiente, perde ferro, principalmente a mulher, não tem uma quantidade adequada de zinco, às vezes cálcio também, porque o cálcio está nos derivados do leite, principalmente.
E é importante a gente salientar que, mas o ferro não tem nos vegetais verdes escuros, como o brócolis, a couve, o espinafre do Popeye, né? É verdade, mas ele é dificilmente absorvível. Isso é importante dizer. Então, o vegetariano ele tem que ter várias dicas, vamos dizer assim, ingerir esses vegetais verdes escuros com vitamina C, com alimentos cítricos para facilitar a absorção. Por que razão eles são dificilmente absorvíveis, doutor? Porque tem certas vitaminas que você precisa tomar o sol para poder fixar essa vitamina no corpo. No caso do ferro que você citou aí, do brócolis, da couve e tal, por que eles são dificilmente absorvíveis? É uma questão técnica que o ferro chamado não M, ou seja, o ferro que vem da carne vermelha, ele é um ferro chamado M, ele é ligado a uma outra proteína que absorve facilmente pelo intestino. No reino vegetal, esse ferro é chamado não M. Ele é dificilmente absorvido, ele precisa mais da vitamina C para ajudar a entrar dentro das células da circulação. Aí então ele diz assim, eu não vou mais comer carne. Tá. Aí eu vou ter que substituir por brócolis. Uhum. Por um bifinho de carne. Para eu ter a mesma quantidade de ferro. Quanto eu tenho que comer de brócolis e quanto de suco eu tenho que tomar? Mas é o que ele tá falando da absorção, não tem a ver com Não a mas quantidade, eu mas vou- para eu vou absorver juntar, você tem eu que vou juntar. conjugar, não é? Eu vou Tipo, com a conjugar. vitamina Então, assim, C. Aquele bife, na hora que eu troco um bife, só por vegetais, aí eu tenho que botar quanto de brócolis ali e quanto de suco. A proteína vem fácil do reino vegetal. Então aí o que você precisa é basicamente 3 porções de fruta por dia e pelo 3 menos laranjas. esses laranjas e 5 porções de vegetais, legumes e verduras e a fonte Pra um principal bifinho. para um bifinho. Né? Então aí vem a proteína adequada, tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais estão ali. O grande problema não são as proteínas, mas são principalmente aí como a gente falou, o zinco, é o ferro, é o cálcio, é o ômega 3 e a vitamina B12. Então, dá para ser vegetariano de uma forma saudável, sem problema nenhum. Tem muitos atletas olímpicos, inclusive, que são vegetarianos, inclusive até fisiculturistas, né? Então, a gente sabe que dá para ter uma massa muscular, dá para ter uma vida saudável, mas tem que fazer exame, acompanhamento, uma boa nutricionista, o médico acompanhando para saber se não está faltando alguma coisa. Doutor Filipe, no caminho inverso agora, tem esse mito, né, de que tem que comer e tudo que é bom, a gente sabe, fresco, que tenha vitaminas, prato colorido, mas tem também o que a gente é capaz de absorver, né? Porque depois o excesso, eu tô falando, vou dar um exemplo prático, vai. Então, olha, tome limão toda manhã, não sei o que, porque você vai ficar sem gripe, vai te defender da gripe, por exemplo. Mas tem um ponto em que a gente não consegue mais absorver a vitamina C. Tem um limite, né? Como saber esse limite? Cada um é um. Mas como saber o que se deve comer para aproveitar o que aquele alimento tem para te oferecer sem sobrecarregar? Isso é o que a gente chama de individualidade biológica. Como Cada saber tem a isso? sua. É acompanhamento clínico e exame laboratorial. Porque você falou muito bem, a gente sabe que se você dá o mesmo alimento para uma pessoa ou para outra, elas vão absorver de forma diferente, inclusive o número de calorias. E quem é responsável por isso? É o sistema digestivo, as enzimas de cada um, que são diferentes, e a nossa microbiota, quer dizer, aquelas bactérias que habitam o nosso intestino, que são mais de 100 trilhões, pesam aí por volta de 2 quilos. Então essa microbiota, ela vai ser responsável por absorver ou não alguns elementos, produzir ou não algumas vitaminas e enzimas que vão facilitar a energia e a absorção de vitaminas. Então cuide bem da sua flora intestinal, porque ela faz toda a diferença. Tá vendo? As famosas biotas, Paulinho. Muito famosas. Tem que ter biota no corpo, viu? Perguntas pro Dr. Filipe? Alguém? Quem quer saber mais? Normalmente a pessoa vira vegetariana, ela acaba trocando muito a proteína pelo carboidrato, e é o que você falou, acaba dando uma engordadinha. Aí você diz, bom, tem que fazer suplemento. O Edgar vive pegando no pé meu e da Paulinha aqui, porque a gente suplementa uma série de coisas. É só shake, só um shake, essa doutor. coisa de ficar tomando pílula e tal, é a mesma coisa que comer pro corpo da gente, não é a mesma coisa que comer. Sabe por que ela tá falando isso, doutor? Desculpa, Que ele eu tenho que fica me interferir. incomodando. Ela chegou aqui, não, eu tomei 5 pílulas hoje. Eu falei, você já pensou Não em... foi 5, foram 11. 11. Eu falei, você já pensou em comer bem? Em comer de forma saudável? Pra deixar de lado essas porcarias aí? Não, o melhor mesmo é pela alimentação, né? Isso não tem dúvida. É só realmente ter uma alimentação equilibrada e dar uma calculadinha aí como é que estão as miligramas de tudo que a pessoa está comendo. Isso um bom nutricionista ou um médico que entende do assunto pode ajudar. É melhor que venha da alimentação.
Mas, se não conseguir, é claro que os suplementos ajudam e ajudam mesmo. E é legal, você viu, doutor? Ela não é vegetariana nada, Não, viu? não Peraí, Não, vamos gente, nos eu até atentar. admiro, mas não Ajudam sou. muito, Edgar, às vezes, os suplementos. Reforça o Não, muito, claro, né? eu tô brincando. Obviamente, Só ajuda. pra ficar bem claro. E o doutor mesmo disse que quem é adepto do vegetarianismo pode repor, pode suprir a necessidade com esses suplementos, né? Pode e Essas deve, vitaminas, né? essas Um bom exemplo é pílulas, o né? indivíduo que opera o estômago, né? O indivíduo que faz aquela cirurgia mais radical do estômago, o tal do bypass, vai tirar uma parte do intestino do trânsito. Então diminui a absorção, porque tira principalmente uma parte chamada duodeno. Então absorve menos as vitaminas, os nutrientes, os ingredientes da alimentação. E é necessário absolutamente que essas pessoas que fazem cirurgia do estômago mais radical, que tomem suplementos o resto da vida. Senão vai ter deficiência mesmo. Vai ter anemia, vai ter deficiência óssea, vai ter falta de cálcio, de vitamina D. E aí, como você falou, né, o vegetariano que não ingere bastante vitamina D e que não toma sol, também vai ter que tomar suplementação. Doutor Filipe, qual que são os sintomas mais óbvios, assim, quando a pessoa vai, eu tô vegetariana aqui, mas tô, por exemplo, me sentindo cansada, meu cabelo tá legal, caindo. O que é que você pode falar, puxa, pode estar com um probleminha aqui, viu? Vai dar uma olhada. Anemia é muito comum. Pela não ingestão aí do ferro biodisponível, que geralmente acaba vindo mais da carne mesmo. Então a falta do ferro acaba diminuindo um elemento chamado ferritina, que é o depósito do ferro. É como se fosse a dispensa do ferro. E se a ferritina está baixa, vai cair cabelo, a unha não cresce direito, dá anemia, dá fraqueza. Então esses são sintomas de cansaço. Hoje em dia um dos sintomas mais comuns no consultório médico é cansaço. Claro que, em alguns casos, pode ser pelo fato da não ingestão adequada, no caso de um vegetarianismo não bem equilibrado. Legal, doutor. Queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Morning Show. Obrigado, ótima semana, hein? Obrigado para todos, também um abraço. Obrigada. Esse é o doutor Filipe Pedrinola conversando com a gente, médico endocrinologista, sobre dieta, sobre suplementos, vitaminas e essa pesquisa da Áustria aí que causou a polêmica no meio da nutrição. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Agora, 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Dizendo pra gente, quem que elas gostariam de assistir, ver, presenciar até o fim da vida? Viver para ver. Viver para ver. Quem? O quê? Tem uma camiseta no final Será que do no programa. Viber eles estão tão criativos quanto no Twitter, gente? Será? Mas no Twitter eles estão muito criativos. Vamos ouvir aqui, ó. Olá, pô, alô garoto, alô Morning Show. Opa! Meu nome é Wesley, falo aqui de Uberaba, Minas Gerais. Wesley Eu sonho Safadão. vendo de morrer minha conta com mais de 10 milhões. Quem não, né, Wesley? Até eu, viu? Bom dia, galera do Morning Show. Então, eu queria estar vivo pra ver o Edgar participar de um reality show. Ia ser legal. Que é o Elton do Embu das Artes. Aguarde. Daqui Legal. um mês, Talvez. daqui um mês ele estreia. Deixa comigo, Tá meu. perto, Já hein? estão A filmando. minha vocação maior é participar de um reality show, hein, Zé Armando? Bom dia, galera do Jovem Pan Morning Show. Então, aqui é o Vilmar de Marapuama, interior de São Vilmar. Paulo. E se até lá eu estiver vivo, lá. 106 anos, eu espero o Palmeiras ter um Mundial aí, que tá difícil. Eu sei, eu sou gremista, Ai, eu te ai. entendo profundamente, viu, amigo? Pan Morning Show, eu queria estar vivo para ver O quê? descobrirem a imortalidade. Ah, É o não. Alan Lopes de São Paulo, um abraço. Gente, que Olha chatice. só. Imagina viver pra sempre. Jamais. Chato pra caramba. Vamos mudar de fase, né? Eu também prefiro mudar de fase. Ah, gente, Tem pá. uma mudança Não, de e fase. aquele cara que quer viver pra sempre e não fuma, não bebe, não come doce? Pra quê? Né? Não tem graça nenhuma. Mas, por exemplo, você vê, né? Cansa, o viver Tim cansa. Maia também, né, meu? Ele nunca fumou, nunca cheirou, nunca bebeu, mas mentiu bastante. Segundo Ele continua imortal. Né? segundo ele mesmo, e continua imortal. Outro que também não fazia quase nada era esse aqui, ó. Olha. Eita. Passou uma música chamada Aluga-se o Brasil. De quem tá falando aqui? Vamos ver se- Aluga-se o Brasil. Tá fácil. Cara. Ah lá. Se eu fosse Delfim Neto, alugava o Brasil. Eu pensei... Você lembra eu vi na desse coluna do papo jornal, dele? Aluga-se É, ué. apartamento na... Dá algum curso... Ah, cadê? Ah lá, ó. Essa aqui que eu queria, ó. Não era... aí sim. Rock das Aranhas, bicho. Seu YouTube tá meio... Dedicar ela a Maria Bethânia. Por dedicar a Maria Bethânia a Gal Costa. Era O Rock Com das todo Aranhas. respeito a Simone. Essa dedicação é maravilhosa. Você ouviu isso? Eu queria dedicar a Maria Bethânia E a Gal Costa. a Gal Costa, com todo respeito a Simone, o Rock das Aranhas aí, ó. Duas aranhas, duas aranhas, duas
Olha, você É tem... o que eu digo, a mordacidade se impõe a tudo neste mundo. Quer ser imortal? Seja mordaz. Olha lá. Olha aqui, ó. Você tem medo de aranha? Pois então, na verdade, você pode estar vendo aí esse bichinho de maneira um pouco mais assustadora do que ele realmente é, né, Ellen? Você tem medo de aranha? Morro de medo de aranha. Aquelas armadeiras é que são Morro perigosas, de viu? medo. Não, qualquer uma. Pode ser aquela que come mosquinha. Eu morro de medo Não, de aranha, mas sério. Mais que barata, mais qualquer coisa. A caranguejeira, que é aquela peludona, Não faz nada, ela né? pica doído, mas não mata. Agora, aquela que tem perna Pica, fininha mas não mata. e um bundão é a armadeira. Aquela é perigosa. Não me interessa. Eu sei que eu tenho medo pra caramba. E aí eu descobri hoje que na verdade, o meu medo, ele tá justamente ajudando a me deixar mais medrosa. O que acontece? Eita. Quem tem medo de aranha, enxerga esse bichinho maior do que ele é na verdade. Foi feito um estudo, e isso não vale só para as aranhas, gente, isso que é interessante. Esse estudo que foi feito, ele mostrou que as emoções que a gente tem acabam influenciando na imagem que a gente percebe. Tem um documentário chamado A Janela da Alma, que é muito bacana. Nesse documentário, Saramago conta a história de um teatro português, que o teatro tinha um lustre lindo. As pessoas iam lá no teatro para ver aquele lustre lindo. Só que quando você olhava de trás da coxia, faltava um monte de cristais e estava cheio de poeira. E aí o Saramago conclui, bom, pra gente conhecer uma coisa de verdade, a gente tem que dar a volta toda, né? E a verdade é que é isso, as nossas emoções acabam influenciando a forma como a gente vê as coisas em geral. Então, essas pessoas que diziam que tinham medo de aranha e tudo mais, elas pegavam aí uma aranhazinha, aquela que come mosquinha, e enxergavam ela muito maior, e elas se tornavam na mente das pessoas muito maiores do que elas eram efetivamente. Portanto, se você aí às vezes está dentro de uma perspectiva que não parece muito positiva, às vezes tenta dar a volta toda, porque talvez não seja tão grande assim o problema, viu? Tá bom, vamos lá, Paulinha, vamos lá falar de cinema. Saiu o trailer do novo... Não acredita, Mowgli? É o Livro da Selva, Livro da Selva, né? Isso. É um filme que a gente tá esperando bastante, é uma produção da Disney. Bom, vocês sabem, a história do menino Mowgli. A gente tem aqui o Edgar, que dublou a Cobra K. Sim. Na versão brasileira, mas agora ele foi dispensado porque a gente tem um elenco assim, meio que maravilhoso, 5 estrelas na dublagem. A Scarlett Johansson é a Cobra K. Aí a gente tem o Idris Elba, que faz o tigre, né? O Shere Khan, que seria ali o que vai perseguir o Mowgli durante toda a história. A Lupita Nyong'o faz o Hatcha. Aí a gente tem o Ben Kingsley, que faz a Bagheera. É o elefante, né? A Bagheera é a Pantera. A Pantera Negra. Bom, e tem muitos outros, assim. E o que eu tô vendo de muito legal, o menininho é um ator que chama Neil Sethi. É um ator jovem, novo, não Bagheera. é conhecido. Tá bom, Bagheera. Sei tudo tá o tudo nome direito certo. desse Você acha legal isso, Paulinha? Não, eu vou falar uma coisa. Eu acho Eu chato. adoro o Mowgli, acho um dos desenhos mais legais A feitos história é pela muito Disney. E essa adaptação, pra quem assistir, tá incrível. Esse filme, né? Porque é como se fosse live action. É um menino de carne e osso e aí computação gráfica. Meu, as cenas são incríveis de ação, inclusive, eu acho que vai ser um filmaço. E a estreia no Brasil já tá marcada para 14 de abril, então tá chegando perto. Eu acho que vai estourar de bilheteria, eu acho que as crianças vão adorar. Os pais também, porque muitos assistiram ao desenho, né? Ou com os filhos, ou jovens mesmo, sendo crianças. Então acho que a pegada aí é para a família, e o Zé Armando já me falou aqui, que programas para a família, coisas para a família, é o que o povo quer, Edgar. Será que o Livro da Selva vai ser um sucesso? Eu acho que vai. Eu acho que também. Eu vou postar pra vocês o trailer novo. Vale a pena assistir, viu? Vocês vão se surpreender, porque não é só pra criança, não. Eu acho que vai pegar aí a família brasileira, americana e de todo mundo, Edgar. Vamos aguardar, então, o Livro da Selva, 14 de abril, a estreia aqui no Brasil. Olha, vale lembrar que... Opa, desculpa. Para tudo. Desculpa. Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Aí, Tonholi, segura a onda aí, rapaz. Vizinho reclama de Ludmilla e chama funkeira de mal educada. Amanda Gontijo faz cirurgia. Quem? Para diminuir bochechas. Bem tranquila, bem tranquila. Luciana Gimenez posta foto da mãe com Mick Jagger, bem acompanhada. Geise Arruda diz, sou a prova viva de que não existe mulher feia. Só sem dinheiro, né, amor? Gravações da Lava Jato revelam. Daniel do BBB 16 sobre Renan. Revelam gravações. Ele não é gay. Botam minha mão no fogo. Indicam gravações. Todas as gravações. É isso aí. Agora 11h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Zé, cola aí. Chega aqui, Zé Armando. Vamos conversar, Zé Armando. Novela do SBT aí tem um novo esquema de produção. Eu quero saber que esquema é esse de produção. Primeiro você falou que não ia ter mais novela no SBT. Que não ia ter mais... a novela da tarde. A da tarde, que é antes do Caso de Família. Porque tem, e agora? Tem Maria del Bairro, e aí depois vem Caso de Família, aí três, eu falo que são reprises, mas tem uma ali que é inédita, é mexicana, e à noite tem o Cúmplices de um Resgate, que é a produção do SBT, e que o SBT, o Silvio, lá atrás criou um esqueminha o seguinte, diferente do que faz a Globo, ou até mesmo a Record agora não, porque fez isso com a Escrava Mãe. Sim. O SBT gravava a novela com muita antecedência. Um esquema meio lá de trás, onde você fazia o capítulo cheio todos os dias. Então você monta pequenos cenários num grande estúdio, você tem o miolo desse estúdio liberado para você rodar, então você vai como num reloginho, você faz a cena 1 num cenário, no cenário do lado a cena 2, 3 e vai. E nisso você ganha uma velocidade que você consegue gravar 2 capítulos às vezes, ou um pouquinho mais, por dia. Então, começava a gravar antes, a novela estava no ar, o custo era menor de operação e você tinha um lucro maior. Foi assim até Chiquititas. Agora, até para ficar um pouquinho mais atento ao que o telespectador reage e tal, Cúmplices de um Resgate tem um intervalo de 1 mês. Antes o intervalo era de 3, 4, chegou a ter 6 meses de antecedência. Uma novela gravada. Imagina que tinha uma cena. Foi com Chiquititas, aconteceu isso. Eles terminaram de gravar em janeiro, mais ou menos entre janeiro e fevereiro, e a última cena só foi exibida entre setembro e outubro, né? Então o SBT mudou esse esquema, a margem de lucro é um pouquinho menor, mas fica próxima ao que o telespectador assiste. Falado, José Armando. Ô, Tonholi, vamos falar dessa história do Roger Waters, né? Ele na verdade, assim, esse boicote por conta aí do Israel, que ele se posicionou politicamente, pedindo até inclusive para os músicos brasileiros, Caetano e Gil, não se apresentarem lá para boicotar Israel. O que tem repercutido na carreira dele mesmo, Tonholi, com relação a isso? O Waters deu uma entrevista super polêmica para o Independent de Londres e tá falando umas coisas que ele nunca tinha falado. Então ele disse, desde quando ele começou a sua campanha de criticar Israel, há 10 anos, ele fala que hoje ele é tido como nazista e antissemita, está falando que os negócios dele estão sendo prejudicados e pela primeira vez ele está dando nomes de outros artistas que o apoiaram nas críticas a Israel e que, segundo ele, estão sendo boicotados, sobretudo nos Estados Unidos. Elvis Costello, o Manic Street Pictures e também o Brian Eno, o mais importante, que o Brian Eno era o grande produtor do Bowie, grande produtor do U2, produtor de 2 discos do Coldplay, e ele fala que esses caras estão praticamente, diz ele, com os dias contados e praticamente não tem mais uma carreira porque estão criticando Israel. Bem pesado o que o Waters está falando. Agora, você falar uma coisa dessa, você tem que... Eu não gosto de adjetivos, você tem que provar com números. Então acho que o Waters, quando fala que ele fazer oposição a Israel está condenando ao opróbrio e ao esquecimento alguns músicos, ele tem que mostrar números, quantos shows foram cancelados, quem está ameaçando, porque essas coisas genéricas não adiantam em nada a discussão. Você fazer acusação genérica é a mesma coisa que você fugir de depor à justiça. As perguntas continuam. E o próprio Caetano respondeu bem a ele, né? Com relação a isso também, teve uma postura. Agora, uma coisa inegável nessa história, né? Qualquer pessoa que faça qualquer crítica a Israel vem essa história do nazista, né? Gente, não dá pra você. Porque uma coisa são as atrocidades que acontecem nos dias de hoje e outra coisa é o que aconteceu lá atrás, né? Cada um sabe onde lhe dói o calo. Eu tenho um monte de amigo que teve a família toda exterminada praticamente em Auschwitz e eu sei onde dói o calo de cada um. Então eu fico bem assim, quando o Waters faz essas coisas, eu fico bem com o pé atrás. Então quando o cara fala de racismo é porque ele tá fazendo o politicamente incorreto, que é chato. Agora, nazismo não, né? Nazismo tudo bem. Você tá defendendo nazismo? Não, óbvio que eu não tô defendendo nazismo. O que eu tô dizendo é que as atrocidades que Israel faz hoje
não, de forma alguma, não podem deixar de ser criticadas por causa do que aconteceu lá atrás com eles. Não tem uma coisa a ver com a outra. Você não pode chamar um cara de nazista porque ele critica o que acontece hoje. Né? Eu sou pró-Israel e ponto final. Isso não me surpreende que você seja pró-Israel. Acontece que um povo que foi oprimido oprimir outro povo é uma coisa complicada, não me né? surpreenda que boa parte de gaúchos sejam contra Israel, levando em conta que segundo a Universidade de Tel Aviv... Você tá chamando os gaúchos de a segunda Universidade de Tel nazistas. Aviv, a maior concentração de nazistas é em Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria e por aí vai. Então, eu tenho um pé atrás com relação ao Rio Grande do Sul, com críticas a Israel. O Tonhora tá chamando os gaúchos de nazistas nesse momento, mas tô falando gente. Que eu tem acho muito que essa nazista no Rio Grande perpetuação do Sul. é ridícula. É simplesmente ridículo. Gente, você não poder criticar uma coisa que um povo faz hoje porque lá atrás eles sofreram. Quer dizer, se os negros hoje fizessem algum tipo de opressão, você iria criticar a opressão atual, não o que eu tô falando não de opressão, eu tô falando de 6 milhões de pessoas exterminadas. Não, é bem aconteceu, diferente. é horrível, a gente não pode esquecer. Agora, isso não justifica o que se faz hoje. Olha, vocês têm muitas certezas, viu, das coisas. É um assunto polêmico mesmo, é um assunto difícil. Eu não acho que a minha opinião é que eu não acho que se deve relacionar diretamente quem tem alguma crítica a Israel hoje. Que é o que se faz, né, agora, gente? por outro lado também, quem tem a ferida aberta ali com relação a isso é um assunto delicado. Agora, vocês têm muita certeza com um assunto que é tão complexo. Mesmo porque o holocausto maior foi dos armênios. Morreu muito mais armênios russos, ciganos e ninguém fala, né? Não, e tem outra coisa. Você falou da questão dos negros. O rei Leopoldo II da Bélgica conta em sua autobiografia que no Congo belga você teve a limpeza étnica de 3 milhões de negros. Isso não aparece na mídia. Então, eu tô falando o holocausto armênio em 1923, o holocausto do Congo belga e o holocausto contra os judeus são todos holocaustos. É contra isso que eu estou me posicionando, não importa quem. Agora, a gente continua ouvindo de trilha sonora aqui o Comfortably Numb com o Roger Waters, junto com o David Gilmour, já que é pra gente unir na turnê do The Wall. Então, nada melhor. Aliás, escolheram uma boa foto do Roger Waters aí pro nosso aplicativo, hein? Parabéns. Parecendo o Richard Gere. Eu achei que tá meio, né? Olha, gostei, achei boa. Olha aí, olha, a gente vai falar agora do El Chapo, tá bom, Ellen? O El Chapo... Tá bom, gente, então tá. A mulher do El Chapo foi pra televisão pra dar uma entrevista dizendo que o marido vem sendo torturado na prisão. Torturado? Diz que estão torturando El Chapo lá, Ellen. Dá detalhes pra gente. Só um detalhe, Paula Carvalho é fã da mulher do El Chapo. Não é a mulher, né? É a atriz... A história do Champagne, né? Ela é maravilhosa. Exatamente. Ela faz La Reina del Sur, tá? Dica pra vocês que querem assistir uma novela maravilhosa na Netflix. Está lá pra assistir. E diz que ele se apaixonou por essa mulher assistindo ela fazer. Ela é uma traficante na novela. Bom, o que acontece? Ela deu pela primeira vez uma entrevista. Ela era chamada de rainha por El Chapo, dizendo que desde que ele foi recapturado em janeiro, ele está sendo submetido a tratamento realmente desumano. Segundo ela, ele foi colocado numa espécie de cela isolada. Ele é monitorado o dia inteiro por cães e guardas armados e que qualquer coisa de anormal que ocorra naquela penitenciária, ele acaba sendo culpado. Ela diz, olha, o governo nega que estejam torturando ele ou algo assim, mas o que estão fazendo é uma tortura vagarosa, ela diz, né? E essa entrevista que ela deu, foi a primeira vez que ela veio a público, acabou repercutindo, tá hoje no Le Monde, tá hoje no The Guardian, enfim, vários jornais aí, e que ela vai colocando, dizendo que ele, na verdade, é nada mais do que um grande pai de família, extremamente educado e nada agressivo, que agora está sendo torturado por causa de sua fuga. Vale lembrar que ela conheceu, ela foi Miss Beleza, e ela o conheceu quando ela tinha 17 anos de idade. Eles têm filhos juntos, né? E eles estão juntos há muito tempo. Só que ele sempre nessa fuga, então ela passa a vida dela meio itinerante aí atrás dele durante as fugas dele. E hoje então ela veio, quer dizer, ontem ela deu uma entrevista para um grande jornalista investigativo, um jornalista que já sofreu inclusive ameaças quando denunciou a parceria entre agentes da lei e o tráfico no México. E agora ela vem a público então fazer essa denúncia dizendo que ele está sendo aí torturado de forma muito lenta na prisão.
Quer falar, Paulinha? Eu quero. É que a Paula quer. Pode falar, Fala. não, é uma coisa, depois desse assunto, se você vai complementa, depois eu só vou ler uma coisa aqui no Twitter que surgiu, porque sabe que os nossos ouvintes estão conversando com o Marcelo Adnet. Ele está no Twitter, e ele está respondendo as pessoas. Ele acabou de dizer aqui, ó, todos os portais que dizem Adnet irá substituir o Jô estão errados. Temos projetos distintos e o início de um não depende do fim do outro. Então a Adnet tá respondendo a galera na internet. Acho coerente aqui isso. no Twitter. Seja como for, já vem para o Morning Show, tá na campanha para que ele fique Ele aí. inteligentemente não compraria essa briga errada, na verdade. Só um detalhe sobre a informação que a Ellen trouxe. Da tortura contra o Chapo, não sei se há ou não há, mas vamos colocar alguns números rapidamente. As 10 principais máfias do mundo movimentam por ano 200 trilhões de dólares. As 10 principais do quê? As 10 principais máfias movimentam por ano 200 bilhões de dólares, que acabam movimentando, acabam movimentando 3 trilhões de dólares a partir do que é gerado com o tráfico de cocaína. Então é esse senhor que está torturando o mundo, né? Então é... Os consumidores, né? Depende também, né? Tem tudo isso nessa história. E sempre o ser humano tá ali, né? O próprio... Ele vende o que alguém compra, né? O próprio Padilha, quando falou aqui com a gente... Foi com o Padilha que a gente falou? Eu não quero criticar consumidor pela mesma forma que o cidadão da Globo veio aqui e criticou. Eu não quero botar a culpa no indivíduo. Eu quero botar a culpa nas máfias. Porque esses caras, eles têm o lado humano, claro, de perto, eles têm ali... Você vê no próprio Narcos, né? Em que o Padilha falou, não quero fazer nenhuma ode, nenhuma reverência a um cara que é um fascínora, que fez... Bandido é gente, né? Isso surpreende. Às vezes as pessoas têm um lado humano. Claro, todo mundo tem um lado humano e um lado bandido. Bandido é gente. E aí a mulher dele tá colocando o que lhe cabe, o que ela conhece, que é a proximidade e conhecer ele pessoalmente, ele do lado humano de El Chapo. Paulinha, quer... você já falou então do Adnet? Era a história do Adnet. Oi, Edgar, deixa eu rapidinho aqui, ó. Eu já recebi alguns números consolidados já desse final de semana. A audiência deu uma mexidinha no domingo. A Eliana, por exemplo, marcou 9.4 contra 9.7 da Record, o Silvio 9.2. Na Globo, The Voice 17.7, Faustão 16.8, Fantástico 21.2, Big Brother Brasil 15.8. O Domingo Show fechou com 9.7, a mesma audiência do Faro, e o Domingo Espetacular com 12.6. Na Band, o Pânico subiu em relação à semana passada, 5.4. E o Encrenca marcou 4.9. Esses são apenas alguns números. Daqui a pouco lá no blog, todas as audiências consolidadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, da sexta, sábado e também do domingo. Falar do José Armando, olha aqui, daqui a pouco tem o ganhador, hein, de hoje do Kit Morning Show. Você que interagiu com a gente pelo Viber 560091009, daqui a pouco tem o sorteio da camiseta. A gente vai aproveitar, olha, estamos na linha aqui com o Jô Soares falando nessa história aqui. O Jô Soares tá com a gente pra falar sobre esse fim. Pô, Jô, que pena, quando a gente acordou hoje com essa notícia, todo mundo ficou indignado. Falou, como assim, Jô Soares? Vai parar de fazer um reality show, Jô Soares? Como assim? Vai parar? Mas aí o que você vai fazer, Jô? Não, mas... Pô, o Jô Soares, cara, é o ícone Jô Soares. Você não pode parar, Jô Soares. Mas vai parar por quê? Você vai acabar indo pra algum outro rumo? Você já tem algum outro plano pra fazer? Vai fazer mais livros, Jô? Eu acho que o Jô Soares é uma cabeça intelectual como a tua, falar em livro, será que não esse... pode parar. Não, então, e por falar em livro, será que ele vai retomar alguma história de ex-presidente, de repente agora em meio a Lava Jato, Pretende sair da Globo, Jô? Não, e eu quero saber quem é o último quem vai ser o último entrevistado. O que você vai fazer Alguém a partir quer de deixar agora? O Jô falar, vai fazer roteiro? Bom, essa foi a entrevista com o Jô Soares aqui no Morning Show, meus amigos. Acabou o programa. Foi só uma brincadeira. Ficou parecendo entrevista realmente com ele. Deu super me convencer. Olha aqui o Elton, antes que eu me esqueça de Embu das Artes, ele falou que quer me ver num reality show. E ganhou. Quase. Amanhã tem mais, gente. Tchau, a partir das 10. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.